Direto da redação. Eu já estou ao vivo aqui, direto do Rio de Janeiro, com a Cláudia Freitas, do Portal Rio. Já está comigo aí a Cláudia. Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando com a gente o Direto da Redação. Roberto, uma mancha de óleo bem extensa surgiu na Baía de Guanabara, na altura do vão central da Ponte Rio-Niterói. Esse fenômeno ele já foi observado por 2 vezes esse mês e está sendo alvo de investigação por ambientalistas e também pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Nas redes sociais do movimento Bahia Viva, eles colocaram um vídeo que foi registrado durante um sobrevoo ali naquela área, e mostra, nesse vídeo, eles conseguem mostrar a extensão dessa mancha, dessa provável mancha de óleo que atingiu, que está ali, né, na altura do vão central da Ponte Rio-Niterói. E o movimento, ele cobra uma providência das autoridades, principalmente do INEA, e também critica a morosidade em que as autoridades elas estão tratando desse caso. Nós temos, inclusive, áudio do cofundador do Movimento Bahia Viva, o Sérgio Ricardo, em que ele comenta esse caso. Ele fala, inclusive, que providências devem ser tomadas de forma urgente para preservar a vida marinha naquela região. Vamos ouvir esse depoimento do Sérgio Ricardo. Estamos falando de uma imagem que já tem mais de 10 mil visualizações nas redes sociais do Bahia Viva, de um recente sobrevoo sobre a Baía de Guanabara, em volta da ponte, quilômetros de óleo. Então o INEA não fiscaliza e está omitindo as informações, o IBAMA não fiscaliza, a Capitania dos Portos também não fiscaliza, e existe o plano de recuperação, o plano de emergência, existe o plano de emergência da Baía de Guanabara, que é formado pelas grandes empresas petroleiras, a indústria naval, portos, docas, IBAMA e o Instituto Estadual do Ambiente. E é um absurdo que esse plano não tenha emitido uma nota pública relatando o volume, qual a origem e o que foi feito para desimpactar a Bahia, né, porque há sérios impactos sobre a vida marinha, várias espécies marinhas já estão ameaçadas de extinção, como boto cinza e várias outras espécies de pescado que já estão em extinção na Baía de Guanabara por causa desse sacrifício ambiental. Ou seja, uma omissão generalizada, isso é crime ambiental, e cabe ao órgão ambiental e também às empresas do plano de emergência da Baía de Guanabara darem publicidade e transparência das informações sobre esse novo vazamento de óleo da Baía de Guanabara em plena década do oceano e da restauração dos ecossistemas, determinado pela ONU para o período 2021 a 2030. Este ano também é o Ano Internacional da Pesca Artesanal e da Aquicultura, determinado pela FAO, da ONU, para combater a insegurança alimentar. E 2022 também celebra-se os 30 anos da Conferência Internacional de Meio Ambiente, realizada aqui na cidade do Rio de Janeiro, a ECO 92. Enquanto isso, passado todo esse tempo, a Baía de Guanabara continua sendo sacrificada, os pescadores empobrecidos em insegurança alimentar e a vida marinha ameaçada de extinção na Baía de Guanabara. Então tá aí, Roberto, nós acabamos de ouvir agora, então, o depoimento do cofundador do Movimento Bahia Viva, o Sérgio Ricardo, comentando sobre essa extensa, enorme mancha de óleo que por 2 vezes nesse mês de outubro surgiu na altura do vão central da Ponte Rio-Niterói. E, Roberto, nós estamos aqui no nosso link ao vivo com o analista ambiental Fábio Fabiano. Ele também é diretor de projetos do Movimento Bahia Viva e vai conversar com a gente sobre esse episódio, sobre essa provável mancha de óleo que surgiu na Baía de Guanabara.
Bom dia, Fábio Fabiano. Obrigada por participar aqui da nossa entrevista. A gente gostaria de saber, Fábio, numa primeira análise sua, observando essa imagem dessa mancha de óleo, que foi até colocada nas redes sociais do Bahia Viva, numa primeira análise, quais as consequências que você pode observar ali para a região, para o meio ambiente, para a vida marinha? Bom dia então a todos. O Sérgio já comentou bastante sobre essa questão, né, da inoperância, né, dos órgãos públicos, que são na realidade os responsáveis por apurar esses crimes ambientais, né, de óleo, né. Me parece a princípio ser óleo combustível, né. Está bastante boiado, não parece um óleo muito grosso. O que precisa realmente é ter a coleta do material e tentar identificar o possível causador do crime, né? E saber que tipo de óleo seria. Mas lembro aqui que já existe a lei de óleo, né, chamada como lei de óleos, onde é instituída a competência de cada ente federativo nessa questão da poluição, né? Como já foi falado antes, o INEA já deveria estar atuando, Capitania dos Portos, IBAMA, todos eles. Mas na realidade a gente vê uma certa morosidade e uma falta de compromisso, né, com essa questão de apuração desse crime que está ocorrendo. Hoje já mudou bastante o cenário, a gente já tem imagens que eu recebi hoje de manhã de muito peixe morto na Baía de Guanabara, boiando, né, em uma grande extensão, somado ao lixo, que já é praticamente considerado normal, mas essa mortandade de peixe não quer dizer que seja por esse motivo, mas com certeza ajuda. Pior dessas hipóteses também é quando você tenta debelar esse óleo jogando dispersivo, né? Você joga uma química que muitas das vezes ela é importada ilegalmente para o Brasil e é usada para dispersar o óleo e levar ao fundo. Isso depende muito também do tipo de óleo. E não sendo legalizada a importação desse produto, ele é aplicado ilegalmente em quantidade. O que faz? Faz com que leve para o fundo, para exatamente mascarar, né, o visual da poluição, né, que fica como se fosse um arco-íris, né, na água, e aí ele vai para o fundo e você não vê mais o óleo. Isso não quer dizer que resolveu o problema, pelo contrário, né, você leva para o fundo esse óleo que vai ficar lá um tempo para ser debelado. É importante também frisar que não só a questão ambiental, né, mas todo problema ambiental causa um problema social causa um problema ambiental, é intrínseco. Então a gente vê que na realidade o impacto também nas comunidades pesqueiras, né, que com isso às vezes deixam de pescar, ou também pescam com um peixe que já vem debilitado por esse óleo, por outro tipo de poluição também. Infelizmente isso acontece e está agravando cada vez mais. Você tem ideia, já temos um mês, né, decorrido praticamente, e até agora não temos nenhum pronunciamento de nenhum órgão público responsável, né, em relação a essa questão. Fábio, que providência urgente já deveria estar sendo tomada nesse momento? Olha, o primeiro momento é a coleta do óleo e tentar identificar de onde ele saiu, qual navio, a possibilidade disso. É lógico que depois que passa dias, se você não sabe o foco, fica mais difícil saber. Nesse tipo de óleo, às vezes você consegue uma classificação de tipo que óleo é que é, né? E com isso você consegue, de repente, uma digital e consegue saber aonde é produzido e com isso quem transportou, etc. Como se trata da Baía de Guanabara, é até interessante, né, que eu não vi ainda nenhum trabalho, mas a gente ouve muito que, por exemplo, as plataformas quando entram no Brasil, ou mesmo vindo da Bacia de Santos, né, para cá, para a Baía de Guanabara, a tendência é que os organismos não sobrevivam, né, na Baía de Guanabara. Isso deveria até ser feito um estudo, né, nessa ambiência da Baía de Guanabara, quando as plataformas estão no interior da Baía de Guanabara. Isso aí seria muito importante, né? E a outra questão também é essa questão da poluição do óleo, que ela pode ficar na água, mas quando ela chega no costão é pior ainda, porque ninguém tem condição de limpar o costão e nem muito menos esconder esse óleo, né? Então isso traz um problema muito sério
que leva anos para poder ser restabelecido, né, esses organismos que vão morrer, e com isso, na realidade, prejudica tanto o meio ambiente como os pescadores, né? Como eu falei antes, um problema social pode ser causado por questão ambiental, e a questão ambiental pode agravar o problema social. E é isso que a gente tem visto na Baía de Guanabara aí com as comunidades pesqueiras, né, que ficam desamparadas. A gente também tem que falar nessa questão da compensação ambiental, que nem sempre compensa, né, compensa para quem, né? Você tem uma imagem dessa, um impacto desse, e aí você propõe então uma compensação ambiental que na realidade nem sempre compensa o que aconteceu. Ninguém vai pagar o prejuízo, né, das comunidades e ao mesmo tempo da questão ambiental, né, que demora mais para ser dissipado e, vamos dizer assim, limpo, né? Então é isso. Infelizmente a gente está na década dos oceanos, a partir, né, do ano que vem, e nós vemos isso, a Baía de Guanabara totalmente poluída, degradada, com a sua faixa toda marginal e praticamente tomada por empreendimentos poluidores também. Então também é outro perigo essa questão do peixe que você produz, que você pesca, e de repente você está levando uma cadeia de poluição para as pessoas, né? Como a gente já tem hoje o microplástico já no sangue e no leite materno, né? Então a ideia de que o homem não tem realmente essa ideia ou a dimensão do problema que está trazendo. Eu sempre falo que o progresso e a sociedade pagam um preço muito alto com doenças que são produzidas por poluição de ar, poluição de água, poluição da terra, né? Além de poluição do mar, nós temos ainda a poluição provocada por agrotóxicos, que nesse governo atual aumentou a quantidade e a variedade fenomenalmente. E é uma coisa muito preocupante, porque o corpo humano deveria ser o celeiro, né? E na realidade a gente é poluído involuntariamente, sem poder, inclusive, saber o alimento que você está produzindo ou se alimentando, né? A quantidade de agrotóxicos que vem em cada um deles, porque isso não é mensurado, infelizmente ainda. Então eu agradeço aqui a participação e estou à disposição. Pois não? Só mais uma pergunta. Você até trouxe para a gente aqui uma atualização, né, inédita, uma atualização aí desse quadro da Baía de Guanabara. Disse que hoje, por sinal, já foi observada ali uma quantidade de peixes enormes já que estão mortos ali na Baía de Guanabara. Essa poluição, ela corre o risco dela atingir também as praias? Olha, a princípio, eu acho pode chegar, mas já bastante degradado, né? Ele já bastante trabalhado pelo sal e pelo tempo, né? Sol, vento, né? Então, toda essa parte volátil, né, praticamente já deve ter evaporado. E a tendência, quando chegar na praia, já chega com muito menos potência poluidora, né, na realidade. E aí os costões é que não tem, como eu falei antes, não tem como você limpar. Se é um óleo realmente marítimo, não é um óleo de petróleo, não é um petróleo, né? Até mesmo porque aí dentro, pelo que eu entendo, nesse momento não temos nenhum transbordo de óleo cru, né? Óleo petróleo. Seria um impacto muito maior e muito mais difícil de ser limpo, ou a natureza levar mais tempo para fazer essa limpeza natural. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui sobre esse episódio, essa mancha de óleo, e por 2 vezes já apareceu na Baía de Guanabara esse mês. Muito obrigada. Obrigado a você. Só para complementar, o que poderia ser feito é a coleta desse peixe para o exame, né, de conteúdo estomacal ou até mesmo nas guelras. Agora, saber o que matou é muito difícil. A gente tem problema também aqui na região do Lago da Prolagos, né, com o tratamento de água que é a base de sulfato de alumínio, que é um veneno muito poderoso, né, e que deixa sequelas, né, de problemas de câncer e outras doenças evolutivas, né. Então isso a gente também sofre aqui, não só no mar, mas como também na água de beber. E isso aconteceu agora há pouco tempo aqui. Eu trabalhei um tempo lá na Juturnaíba também, e nós temos esse problema também na água que bebemos. Então é um envenenamento total e, infelizmente,
considerado normal pela sociedade e também pela comunidade, né, em si. É isso. Obrigado aí pela participação, agradeço, parabéns pelo programa. Roberto, nós estamos tentando contato com o INEA, estamos tentando contato também com a Capitania dos Portos, para ver um posicionamento desses órgãos, ver o que eles, como que está evoluindo essa investigação, se há algum plano de contenção em relação a essa mancha de óleo. E nós vamos voltar aqui no link com vocês, se eles responderem até às 9 horas, se não amanhã a gente volta com o retorno do INEA e da Capitania dos Portos para trazer isso para você aqui no link.